Do segundo ano, professora Lani falando. Nossa aula de filosofia hoje, o tema é razão, desejo e vontade. Intelectualistas e voluntaristas são as duas maiores correntes que analisam dentro da tradição racionalista a complexidade da estrutura ética do ser humano. Mesmo divergindo em alguns pontos, as duas correntes têm em comum a análise do ser humano como um ser passional, formado e guiado por impulsos e desejos. Cabe dessa forma à razão tentar frear e impor limites à extensão de nossos desejos e paixões. Além dos 7 tradicionais pecados capitais, outros tantos desvios fazem parte do comportamento humano, nos tornando por vezes imorais e abertos a relações pouco dignas. Nessa perspectiva, somente a ética pode controlar os impulsos dos seres humanos contra os desejos selvagens que ainda nos tornam inferiores. Pela concepção intelectualista, o comportamento ético está intrinsecamente ligado ao conhecimento. Sendo assim, as atitudes antiéticas nascem da ignorância e da falta de senso lógico. Portanto, a vida ética só tem caminho quando amarrada ao pensar e ao discernir. Já a corrente voluntarista, como o próprio nome diz, pressupõe que a ética está ligada à vontade e dela nasce nosso agir, que não passa obrigatoriamente pelo crivo da inteligência. Sendo assim, se tivermos boa vontade, seremos virtuosos e, no sentido inverso, se agirmos com má fé, tenderemos a comportamentos pecaminosos. Devemos, portanto, educar nossa vontade para que ela se torne digna. O ponto de convergência das duas correntes é o racionalismo ético, que estabelece a necessidade de uma educação moral e de uma conduta para permanecermos retos e íntegros, afastados assim das paixões desenfreadas e nefastas que podem ter dimensões incontroláveis quando não podadas pelo bom senso. Para aprimorar nossa capacidade de discernimento, a ética racionalista estabelece uma diferenciação entre a necessidade, desejo e vontade. A necessidade se refere a tudo que é essencial para a nossa sobrevivência, nos faz comer quando temos fome, procriar para perpetuar a espécie e descansar quando estamos fatigados, entre as outras coisas. O desejo é a satisfação das necessidades acrescida do sentimento do prazer. Buscamos o prazer, tentando ao máximo nos afastar da dor e do sofrimento. Assim, aquilo que nos dá prazer será sempre buscado e o que causa dor será rechaçado constantemente. Esse ponto é que nos difere dos animais. Estes somente têm necessidades. Os humanos perpetuam o desejo e o culto ao prazer. Mas como podemos distinguir a vontade de desejo? A grande maioria dos filósofos e estudiosos do tema aponta 3 pontos chaves para entendermos como a vontade se diferencia do desejo. Inicialmente estaria a força de vontade, a capacidade de alcançarmos nossos objetivos, superando obstáculos por meio de tenacidade e da resistência, algo que o desejo não inclui. O segundo fator mostra que a vontade sempre avalia e julga antes de agir. Dessa forma, não se farão atos impensados ou movidos por impulso. E, em terceiro lugar, a vontade se refere ao que é possível, afastando assim o ilusório. Por isso, vontade e responsabilidade são 2 palavras inseparáveis. Se a vontade está ligada às decisões, o desejo está ligado às paixões. Quando desejamos, não medimos tempo ou espaço, buscando apenas o prazer de forma clara e muitas vezes imediata. Já a vontade se vincula ao pensamento, à reflexão e ao discernimento, ficando limitada pelo tempo possível e profundamente ligada ao esforço de atingi-la.
O desejo deve ser controlado pela educação da nossa vontade ou pelo intelecto, como propõem as duas correntes. Uma terceira corrente trilha um caminho diferente para analisar as bases do comportamento éticos, esta ligada à emoção e não diretamente à razão. Assim, os sentimentos dariam o norte para os valores éticos. Essa corrente tem uma ligação profunda com as ideias de Husserl, que via o mundo constituído por homens, em sua essência, bons e afeitos aos preceitos morais. Por fim, há uma quarta corrente que rompe esse caminho e tem outra visão da racionalidade. Dessa forma, contesta a razão, o poder e o direito de intervir sobre as paixões e os desejos. Propõe a ação plena da liberdade sobre o ser humano e tem suas bases em Nietzsche e em outros filósofos que seguiram sua linha de pensamento. Em uma de suas obras, Nietzsche fala da genealogia da moral, livro homônimo ou de mesmo nome, e deixa claro que a moral racionalista foi criada para ser repressora, transformando tudo que é natural em vício. Teria sido uma criação dos fracos para dominar os fortes. Toda transgressão seria um ato de liberdade que existe a ousadia que apenas os fortes possuem. Os fracos, com a criação da moral racionalista, procuram limitar a liberdade dos fortes, transformando as transgressões em pecados que merecem culpa e castigo. Dessa forma, seria a criação da moral dos escravos que renunciam à liberdade ética. A concepção de Nietzsche deixa claro que a libertação do homem existe um combate sem tréguas contra a moral dos escravos. Em primeiro lugar, critica a moral socrática que subordina tudo à razão. A seguir, condena a religião e a moral judaica e cristã que enaltece os fracos pela compaixão e a resignação dos homens. Promete recompensas no mundo cuja existência não é provada. Condena igualmente a moral do dever de Kant e a ética utilitarista. Nessa crítica, Nietzsche realiza uma minuciosa análise linguística, histórica e psicológica dos conceitos e das práticas que suportam essas concepções morais. A moral dos senhores, a do super-homem, valoriza a força, a irrupção dos impulsos vitais, a vontade de poder. Nietzsche chega inclusive a valorizar a guerra, pois durante esta criam-se especiais oportunidades para a manifestação de virtudes nobres, como a valentia ou a generosidade dos guerreiros. Freud também chegou a seguir esses ensinamentos e criticou severamente a violência que se esconde sob a moral vigente em nossa cultura. O mesmo caminho foi seguido por Marx, que afirmava que os valores da moral vigente são profundas hipocrisias e impossíveis de serem seguidos numa sociedade baseada na exploração do próximo e na propriedade privada dos meios de produção. Portanto, seria preciso transformar a sociedade e o homem que pudesse existir uma base efetivamente ética. Aqui finaliza a nossa aula em exercícios propostos. Cite as duas maiores correntes que analisa dentro da tradição racionalista a complexidade da estrutura ética do ser humano. Explique o que essas duas correntes têm em comum. A corrente voluntarista pressupõe que a ética está ligada a quê? Explique o ponto de convergência das duas correntes, o que a concepção de Nietzsche deixa claro. Vocês vão responder agora, e quando eu falei finaliza a aula, finaliza o texto, tá certo? Mãos à obra.